gente vai fechando a teoria dessa parte 2 com o caso da discussão da titulação. Como eu havia dito para vocês, a titulação é o que o Enem mais gosta, porque aqui é uma forma que você consegue encontrar de montar uma questão onde você, ao mesmo tempo, avalie os conceitos de concentração, que a gente está discutindo aqui, né, com os conceitos de estequiometria. Porque, basicamente, a titulação ela é uma reação química que ocorre dentro da água. Então, ao invés de você fazer uma estequiometria com massa, você vai fazer uma estequiometria com concentração, né? Como a gente viu agora há pouco na parte de diluição, que você consegue calcular a concentração dos íons a partir de uma estequiometria. Então a gente vai usar essa mesma ideia, só que para uma titulação, tá? Qual é a parte mais um pouco diferente da titulação em relação ao que a gente viu nas outras partes de diluição e mistura? Como a titulação é um processo experimental, e vocês provavelmente nunca tiveram contato com isso, eu preciso contar um pouquinho sobre o experimento, porque nos exercícios muitas vezes aparecem essas descrições. Então você precisa saber o que é um titulante, o que é um ponto de equivalência, o que é uma alíquota, qual que é a função do indicador, tem uma série de questõezinhas. Então qual é a ideia? Eu vou primeiro mostrar como se faz a titulação e depois a gente vai para as contas. Tá? Teoricamente, a titulação, na verdade, é uma reação entre duas soluções, como eu disse. Tá? Qual é o objetivo principal? A titulação tem várias utilidades, mas para nós, no vestibular, ela está sempre relacionada à determinação de alguma concentração ou de alguma pureza. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu entre lá num laboratório e tenha lá uma solução de ácido clorídrico preparada. Só que a pessoa que preparou a solução, por qualquer que seja o motivo, não escreveu no rótulo a concentração dela. Então tem lá uma solução de ácido clorídrico e eu não sei a concentração. Como é que eu descubro a concentração de uma solução? Eu posso reagi-la com uma outra solução de concentração conhecida, óbvio, e a partir de uma estequiometria, calcular a concentração. Então, quando a gente fala que a titulação é um método de análise, vocês reparem que aqui eu escrevi, ó, ela é uma análise. A gente vai analisar o que significa. Eu vou ter resultado a partir de uma pergunta. Olha, qual a concentração de uma solução? Você vai pegar um produto de limpeza e vai determinar a concentração de NaOH. Você vai pegar vinagre e vai descobrir qual a porcentagem de ácido que tem lá dentro. Tem um monte de questões. Vocês vão ver que na aula de exercícios, que a gente vai trabalhar no próximo encontro, só do Enem tem uns 6 desse tipo. Tá? Os últimos 5 ou 6 são do Enem, que é um assunto que eles adoram. A VUNESP também gosta, a FUVEST. Tá? Bom, existem vários tipos de titulações. A gente vai trabalhar com um tipo chamado volumetria. Volumetria. Tá? Análise volumétrica ou volumetria. Por que ela tem esse nome? Porque as informações que o experimento vai te dar são volumes. Quando você sai do experimento de uma titulação, quando você faz o experimento e o resultado chega, quais são as informações que você tem? Olha, 50 ml de uma solução reagiu com 32 da outra. É sempre uma relação entre volumes, tá? Coisas importantes. As soluções que forem misturadas, elas têm que ser misturadas dentro de uma certa lógica que vocês vão entender por quê. Eu tenho uma solução de concentração desconhecida. Essa solução ela deve ser colocada sempre no recipiente de baixo. Então, é ela que vai ser titulada. Tá? Então, isso aqui ó, é o titulado. Então, você pode titular uma solução de um ácido, você pode titular uma solução de uma base, você pode titular uma solução de alguma outra coisa. Para fazer isso, o titulado também é conhecido como solução-problema.
Para você titular o titulado, você vai usar um titulante. O titulante, ele já tem uma concentração estabelecida, alguém já determinou ela, e ele é chamado de solução padrão. O termo padronizar no laboratório, né, dentro desse contexto, significa determinar qual a concentração dela. Tá? Eu vou padronizar uma solução. Se a sua solução já foi padronizada, se você já sabe a concentração dela, você vai chamar ela de solução padrão. Tá bom? Muito bem. Então, concentração conhecida. Qual é o princípio? Esse titulado, você vai colocar aqui dentro um volume conhecido. Você vai lá naquela solução, pega um pouquinho dela, coloca ali dentro. Tudo bem. Aí o que você vai fazer? Nesse aparelho chamado bureta, que é um tubo de vidro com uma válvulazinha aqui, onde você controla a vazão, né? Você vai preencher a bureta com o titulante. Vai abrir de tal maneira que as gotas caiam individualmente para você proporcionar a mistura das duas. Conforme as gotinhas vão caindo aqui dentro, vai havendo uma reação. Então você vai gastando um titulante, presta atenção no que eu vou falar agora. Você vai gastar um volume de titulante para reagir com o titulado. Quando a reação terminar, você fecha a torneira. Fecha a torneira e anota o volume consumido. Então, ó, anotar o volume consumido até o fim da reação. Tá? Beleza? Então, calma que a gente chega no indicador. Calma que a gente está chegando ali. Tudo bem? A princípio é mostrar, é fazer com que a reação aconteça. Só que aí tem uma questão. Como é que nós vamos saber o final da reação? É aí que entra, nesse caso, o que nós chamamos de indicador. Na verdade, toda titulação tem um problema. Qual é o problema? Em que momento eu devo fechar a torneira? Eu tenho que garantir, porque veja só, o que vai acontecer aqui, né? Vamos pensar aqui dentro. Aqui está cheio de ácido. Está cheio de ácido, por exemplo. Eu vou gotejar a base. Cada vez que uma gotinha de base cai aqui dentro, ela reage com um pouquinho de ácido e forma sal. Então, a quantidade de ácido aqui dentro, ela vai diminuir com o tempo. Vai cair uma determinada gotinha de base aqui, vamos chamar de gotinha final, que é a gotinha que vai neutralizar as últimas moléculas. É nesse ponto que eu tenho que fechar a torneira. Então, cada titulação tem o seu problema, que é em que momento eu devo fechar essa torneira. Na titulação ácido-base, vou colocar aqui, peraí. A gente tem uma coisa mais ou menos assim, tá? Aqui é uma curva, essa curva é bem comum aparecer em exercício, tá? Ela é uma curva de pH de uma solução de HCl que foi titulada como a solução de NaOH. Tá? Aqui. Então, imagina que aqui embaixo, ó, você tem HCl e aqui em cima você tem NaOH. Tá? Então aqui embaixo o pH está bem pequenininho, concorda? Tem um meio bem ácido e tal. Conforme as gotinhas vão caindo,
Olha o que vai acontecendo com o pH lá dentro. Ó. O pH ele começa bem baixo. Aqui você tem o volume da base que foi adicionado. Tá? E aí nós vamos percebendo, então, que conforme você vai adicionando as primeiras gotinhas de base, o pH vai subindo bem lentamente. Bem lentamente. Vai consumindo ácido, vai consumindo ácido, vai consumindo ácido. Aí, o que a gente percebe? Tem uma determinada gota que o cara põe, que o pH dá um salto. E nesse momento ele passa pelo valor de 7. A reação termina aqui, ó. É aqui que ela termina. Esse ponto no gráfico, aqui, ó, ele é chamado de ponto de equivalência. É nesse momento que eu tenho que fechar a torneira e anotar esse volume aqui, ó. Esse é o volume de base que eu gastei. Deu para entender? Então, muitas vezes, o exercício ele vai te mostrar um gráfico desse tipo, do qual muito provavelmente você vai ter que tirar essa informação aqui, ó. Qual é o volume de base que eu gastei? Então, na hora que você precisar achar o volume de base, procura sempre o momento em que a curva dá essa acentuada. Tá? Muitas vezes você vai ter que gastar mais base ou menos base. Né? Por exemplo, se esse ponto ele está muito para a direita, significa que você teve que gastar muita base. Provavelmente porque o teu ácido era muito concentrado. Vê se você concorda comigo. Muitas vezes, o ponto está mais para a esquerda. Ah, então eu gastei pouquinha base. Pouquinha base. Ah, porque o ácido devia estar numa concentração baixa. Então tudo isso acaba interferindo, mas em geral o ponto de equivalência é o nosso ponto importante. Como a gente, e aí é que está a sacada, como a gente não sabe qual é esse ponto, que eu tenho que fechar, eu tenho que colocar uma substância lá dentro que consiga, nesse momento, mudar de cor. Mudar de cor. O indicador ele precisa mudar de cor naquele pH. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso nos faz refletir sobre uma questão, uma outra pergunta. Não é qualquer indicador que funciona. Porque eu não sei se vocês lembram que nós discutimos isso na aula de ácidos. Cada indicador muda de cor num pH diferente. Por exemplo, vou trocar aqui a tela, tá? Se vocês querem tirar print. Espera só um minutinho, galera, que eu preciso ver um trem aqui. Dá uma olhadinha nesse gráfico e vê se você concorda que isso é uma pergunta de cara de Enem. Imagina que ele fale, olha, estou fazendo uma titulação de uma solução de ácido clorídrico com NaOH. O gráfico abaixo mostra o valor do pH em função da quantidade de base. Pum. Aí o cara pode chegar e falar assim, ele pode chegar para você e fazer a seguinte pergunta. Calma que eu vou chegar lá também, Aninha. Essa pergunta ela é bem importante. A pergunta da Aninha foi que o ponto de equivalência nem sempre é no pH 7. A gente vai chegar nessa discussão, sim, ela é super relevante. Aí o cara fala para mim assim, olha, eu estou titulando lá, né, e eu quero escolher um indicador. Eu quero escolher um indicador. Qual desses indicadores, ou quais desses, eu posso escolher de maneira conveniente para que eu consiga observar o ponto de equivalência? Eu quero observar o ponto. Olha, eu tenho que escolher alguém que nesse pH esteja numa cor mudando. Né? Por exemplo, o alaranjado de metila não é um bom indicador. Por quê? Ele muda de cor por volta de 3.1, 3.2, tá vendo? Ó? É aqui que você tem a transição da cor. A nossa mudança de cor tem que ser no 7. Então, o azul de bromotimol é bom. Ele se mostra em meio ácido amarelo. Ele se mostra em meio básico azul. E na transição ele está esverdeado. Certo? A fenolftaleína não é tão boa assim, ó.
ela começa a ficar mudando de cor já num pH bem alto. Quer dizer, já passou da hora de fechar a torneira, ó. Por que a gente acaba usando a fenolftaleína? Porque você percebe que o salto, ele se dá num pH que começa lá no 3 e vai até o 10. Então, a rigor, dá para você pegar a fenolftaleína também, ó. Ela tá aqui, ó. Então, você consegue também usar a fenolftaleína com segurança. Já o alaranjado de metila não é muito bom, não. Tá? O alaranjado de metila é menos adequado para fazer essa mudança. Tudo bem? Beleza. Claro que ninguém precisa decorar essas coisas. Tá? Eu diria para vocês que o pessoal usa é mais a fenolftaleína. Tá? Mas as faixas de viragem assim você não precisa decorar, não. Beleza? Aí a Aninha fez uma pergunta, eu não sei se todo mundo viu, porque acho que ela fez no privado, sobre o problema do pH 7. Né? Porque aí a gente faz a seguinte pergunta: Danilo, quando a reação terminar, só vai ter sal lá dentro. Né? Você imagina, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando a reação terminar, aqui dentro, ó, gente, só tem sal. Só tem sal. Então a reação acabou. Qual é o pH daqui de dentro? Aí é que está o problema. Depende do sal que você tem. Então vamos falar um pouquinho sobre o pH do ponto de equivalência. Então, ó, uma observação aqui. O pH do ponto de equivalência nem sempre é 7. E aí cria-se um problema, né? Qual é o problema? Como é que eu vou calcular esse pH? Na verdade, você não vai calcular, você vai prever. Tudo vai depender do sal. Então, ó, depende do sal. Tá? Então você vai imaginar quem está reagindo com quem e que sal vai se formar. Aí você vai pensar o seguinte, olha, o sal, ele tem um cátion, e o cátion, como sempre eu tenho dito para vocês, ele é proveniente de uma base, não é? De base. Muito bem. O ânion é proveniente do sal, do ácido, perdão. O ânion, ele é proveniente de ácido. Então você vai pensar assim, por exemplo, você pode ter várias situações. Porque a base em questão ela pode ser forte ou pode ser fraca. O ácido em questão pode ser forte e fraco. Então você vai ter que analisar o caráter do sal. Vamos citar exemplos? Imagina uma reação onde você forme NaCl. Qual é o pH aproximado de uma solução de NaCl? Você vai analisar o seguinte, olha, o Na é um cátion que vem de uma base forte. O cloro é um ânion que vem de um ácido forte. Então o meu sal, ele tem um caráter forte para ácido, forte para base. Então como os caráteres se equivalem, a gente diz que esse sal ele tem um caráter neutro. Então em soluções onde ele estiver, o meio é neutro. Ah, então o pH de viragem é 7. Então essa curva que vocês estão vendo aqui é uma curva de titulação de um ácido forte com uma base forte. Toda titulação ácido forte, base forte, termina num pH 7. Só que nem sempre isso é assim.
Imagina, por exemplo, uma situação em que você tenha dentro da solução isso aqui, ó. Carbonato de sódio. Vamos analisar o caráter do carbonato de sódio. Gente, o sódio vem de uma base forte. O carbonato, galera, vem de um ácido fraco. Então, tenta enxergar o sal como ele tendo um caráter... vamos fazer uma analogia bem lúdica. Imagina um filho. O filho ele tem algumas características do pai e tem algumas características da mãe. E, em geral, você vai observar o comportamento predominante de acordo com o número maior de características. Para o sal é a mesma coisa. Ó, o sal tem um caráter, ele puxou quem? Olha, como a base é forte e o ácido é forte, e o fraco, perdão, quando esse sal se formar lá dentro, o pH dessa solução vai estar acima de 7. Então, por exemplo, a fenolftaleína é um indicador perfeito para essa situação. Perdão? Gente, a fenolftaleína é um indicador perfeito para essa situação. Se eu fosse titular NaOH com ácido carbônico, eu ia ter um pH de viragem ali, como a Aninha falou, por volta de 8,5, por aí, 9, sei lá. Tá? Quer ver um outro exemplo agora indo para o pH ácido? Imagina se lá dentro da água tenha esse sal aqui, ó. Imagina que lá dentro do recipiente tem uma solução de cloreto de amônio. Qual vai ser o pH que essa solução vai estar na viragem? Né? Vamos ver. NH4 é uma base fraca. Amônio, hidróxido de amônio é uma base fraca. Só que o HCl é forte. Então predomina o caráter do ácido. Então esse sal, se você fizer uma titulação e lá dentro tiver esse sal como produto, o pH vai estar para baixo de 7. Então talvez o alaranjado de metila, talvez o alaranjado de metila seja um indicador melhor para ele. Vai depender muito do pH, né? Porque pode ser, por exemplo, 5, ó, 5,5, tá? Mas deu para entender? É mais ou menos isso. Você vê que a quantidade de coisa que você tem que saber é meio tensa. Em geral, vocês vão perceber nos exercícios, quando há um questionamento dessa natureza, ele quase sempre vai titular ácido forte com base forte. Tá? Tem uma outra pergunta, espera só um pouquinho. Tem uma outra pergunta que a gente pode emendar aqui, mas eu não vou responder aqui. Por que isso acontece, Danilo? Por que quando você tem uma solução salina, ela pode ter caráter ácido ou básico? Isso a gente vai explicar na parte de equilíbrio. Vocês devem ter visto lá no grupo que eu coloquei os horários das aulas, né, até o final. E nós temos 4 aulas de equilíbrio. São 12 horas para estudar equilíbrio. Você vai ver tudo que você pode imaginar de equilíbrio. Você nunca mais vai ter problema com Le Chatelier, nada disso. E o Enem gosta muito desse assunto, tá? Tem várias questões. Esse assunto, se você quiser na internet procurar alguma coisa para saber um pouquinho mais, procura hidrólise de sais. Hidrólise de sais. Tá? Esse é o tópico em que a gente vai trabalhar. Só que isso a gente trabalha na parte de equilíbrio. Tá? Beleza? Podem printar para a gente seguir em frente. Ó. Aqui nós temos exatamente o que acontece. Aqui nós vamos trabalhar, na verdade, a parte que vai cair na tua prova. Então, tudo isso a gente discutiu, até já citamos, quando a Aninha fez essa pergunta bem legal do sal, né? Isso também cai. Mas quando cai titulação,
geralmente é conta. Então aqui a gente tem um padrão, um modelo padrão, de como eu raciocínio com a titulação, tá? Então, qual é a história? Ó, eu quero calcular a concentração de uma solução de ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico ele está aqui, ó, tá? Sabendo que 20 ml dela foram titulados com uma solução padrão, que a solução padrão está aqui, ó, tá? 0,2 mol por litro de NaOH. Percebe que quando ele se refere à solução padrão, ele te dá a concentração dela. É por isso que ela é padrão. Ela já foi determinada. Por outro lado, a solução que ele coloca aqui, ó, é a solução que eu quero descobrir a concentração. Então, veja que no nosso exemplo, eu estou titulando um ácido forte com uma base forte. Então, o nosso pH de viragem, de equivalência, o ponto de equivalência, vai se dar no pH 7. Tá? E eu gastei 40 ml para reagir com 20 de ácido. Tá bom? Beleza? Bom, primeira coisa, né, gente? Como se trata de um exercício onde você vai reagir coisas, nós vamos trabalhar com cálculo estequiométrico. Então, quando a titulação é uma titulação ácido-base, geralmente ele não te dá a reação. Você tem que montar. A não ser quando a reação é muito grande, é um ácido orgânico, às vezes acontece, tá? Às vezes é uma outra titulação de uma outra coisa com outra, que você vai ter que olhar para a equação, ele vai te dar, e muito importante, verifica se ela está balanceada. Então, ó, no nosso caso, como é que a gente começa a resolver o problema? Eu vou pegar NaOH, que está lá em cima, mais o ácido, e vou formar sal e água. Tá? A reação vai ser balanceada, gente, na proporção de 2 para 1, tá? Ó. 2 bases para um ácido. Que a gente já falou bastante sobre isso na aula de neutralização, tá? Então isso vai dar Na2SO4, aquoso, mais 2 águas, hein? Você vai notar que vai dar 2 águas. Por que isso é tão importante? Porque da base, veja só, o que eu conheço da base? Eu conheço a concentração dela. Certo? Eu também conheço o volume dela. Tá. Do ácido, nós não conhecemos a concentração, mas nós sabemos que a quantidade de ácido que reagiu... Peraí, foi o contrário aqui, né? Ah, não, foi o contrário. Perdão. A base foi 40 e o ácido foi 20. Aqui, agora corrigindo a coisítia. Tranquilo? Tá. Aí você fala, tá, mas como é que eu vou relacionar essas coisas? É agora que entra a estequiometria. Por quê? Veja só. Aqui dentro da base tem um certo número de mols dela, não tem? Dentro desses 40 ml que você usou, tem uma certa quantidade de base ali. Assim como aqui embaixo, ó, tem uma quantidade de ácido. Tem uma quantidade de ácido. Certo? Qual é o meu intuito agora? Eu sei que número de mols do soluto é igual a C sobre V, não é? Tá. Isso eu sei da aula de solução. Da aula de estequiometria, eu posso estabelecer uma relação entre esses N's aqui, ó. Olha como eu vou fazer, gente. 1 mol de base
reage, de base não, de ácido, perdão. 1 mol de ácido precisa reagir com 2 mols de base. Precisa reagir com 2 mols de base. Se 1 mol de ácido reage com 2 de base, você concorda que o N de ácido que tem lá dentro tem que reagir com o N da base na mesma proporção? 1 para 2? Então percebam, eu usei um conceito de estequiometria para relacionar esses mols. Quando eu resolver essa regra de 3, olha o que vai acontecer. 1 vezes N da base igual a 2 vezes o N do ácido. Tá certo? Faz sentido, né? Ó, quer ver uma coisa? Olha na equação. Tá olhando na equação? Qual é o número que está do lado do ácido? 1. Se o número do ácido é 1, põe 1 aqui, ó. O número da base tem que ser 2 vezes 1. Se tiver 3 ácidos, põe 3 aqui, o da base tem que ser 6. Percebem isso? Agora, com esta relação, e sabendo que número de mols é concentração vezes volume, eu substituo. Eu faço isso aqui, ó. Concentração da base vezes o volume dela tem que ser igual a 2 vezes a concentração do ácido vezes o volume dele. Tudo bem? Notem que isso daqui, tem duas coisas que eu queria falar sobre isso, sobre esse raciocínio. Esse raciocínio você vai usar ele muitas vezes quando você for fazer exercício de titulação. Tá? Na próxima aula a gente vai fazer, nós vamos usar várias vezes. Geralmente, o exercício vai pedir para você calcular a concentração de uma das soluções. Em outros casos, a gente não vai abrir dos dois lados. Às vezes eu abro só um lado e deixo o número de mols. Vai depender muito da situação. Outra coisa muito importante, cuidado com este número. Este número só apareceu aqui por conta de uma estequiometria. 2 para 1. Nem sempre a estequiometria é 2 para 1. Ela pode ser 1 para 1, 3 para 1, 3 para 2. Então, esta parte aqui ela é importantíssima. Antes de você abrir CV aqui, você precisa saber quais valores você vai colocar aqui do lado. Ó. É 1 para 1? É 1 para 2? É 2 para 1? É 3 para 2? Enfim. Tá? Por isso que é importante, porque se você não fizer essa relação, essa conta sai errada. O ideal, numa situação ideal, seria você ter prática para fazer isso aqui de cabeça. Ó. Observar isso de cabeça. Quando é 1 para 1 é bem simples mesmo, né? Aí tipo, você bate o olho, um ácido para uma base. Ok. Beleza? Tá. Como você tem uma igualdade, você pode também trabalhar com concentração em mol por litro, ou grama por litro, tá? Tudo bem? Perguntas aqui? Podem tirar print, viu, galera? Pronto, eu vou fazer aqui embaixo. Então espera aí, que vocês vão ter que printar de novo. Eu achei que tivesse outra telinha.
Então vamos terminar a conta aqui, vai. Eu quero calcular a concentração do ácido. Então vai ficar, ó, C da base, 0,2 vezes 40, igual a 2 vezes C do ácido, vezes 10. Vezes 20, perdão. Aqui 2 vezes 20 dá 40, cancela com 40, dá 0,2. Qual a notícia chata? Que dá 0,2 mol por litro. Sabe qual é a notícia chata? Isso que a gente fez aqui, né? Isso aqui encerra a aula de hoje já, tá? Eu vou fechar porque eu não quero começar os exercícios. Eu quero gravar os exercícios de uma vez só, num arquivo só. Então hoje vocês vão ser liberados um pouquinho mais cedo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Qual a má notícia? Esse exercício que vocês viram aqui é o mais fácil deles. Não tem, isso aqui, como eu disse para vocês, é um problema padrão. O que vem na sequência, na próxima aula, já são, a gente vai pegar casos mais fáceis, mas vamos evoluindo para os casos mais complicados. Tá? A ideia é que a gente consiga cercar todas as situações possíveis de um problema de titulação, de tal maneira que o que apareça no vestibular não seja novidade. Tudo bem? Beleza? Querem comentar alguma coisa? Para mim, finalizations. Hoje vocês estão meio silenciosinhos, né? O povo tá quieto hoje. Tá, acho que tá batendo aquela angústia básica, né? E então é aquilo, né, gente? Amanhã a gente começa a sequência das aulas que eu vou abrir para vocês. Eu não sei se todos vocês viram lá no. Ai, que delícia! Eu assei uma linguicinha para mim, agora eu vou comer com tomate. Eu gosto de comer linguiça com tomatinho picado, sabe? Você põe um pouquinho de orégano, um vinagrezinho ou um limão, corta ela, fica meio que um vinagretezinho assim. Puta, nossa, massa, bom demais, né? Muito massa. Então, a partir de amanhã, eu começo a trabalhar com aquelas aulas abertas da turma 1 para vocês, tá? Não sei se todos vocês entenderam qual foi a proposta, mas é disponibilizando esses materiais para que vocês possam assisti-los no momento que vocês acharem interessante. Amanhã eu termino a parte de pilhas, mas eu já dei a teoria. Então, não sei se para vocês seria vantajoso assistir. Quem quiser assistir, entre em contato comigo, eu mando o material, tá? De pilhas e eletrólises. Quando eu terminar de gravar, eu mando tudo de uma vez, tá? A partir da semana que vem, quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de vocês irem embora. Por favor, só mais um minutinho.